Escolhendo ser uma boa terra. Reflexão baseada em Mateus 13, versos 3 a 8. Então Jesus ensinou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e produziu muitos frutos, a 100, 60 e 30 por um. Meus irmãos, esta é uma das poucas parábolas que foi minuciosamente explicada por Jesus. Ensinar usando parábolas foi o seu método preferido. O que é uma parábola? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Quando ele se utiliza da alegoria de um semeador que saiu a semear, Jesus está querendo dizer literalmente que ele veio pregar a palavra de Deus no coração das pessoas e que entre estas pessoas havia 4 tipos de ouvintes. Esta parábola do semeador traz na sua estrutura algumas importantes reflexões acerca de Deus, do inimigo, dos desafios da semeadura e de nós mesmos. Vejamos mais de perto cada uma delas. Primeiro, a parábola aponta para o incansável trabalho de Deus neste mundo, que é semear a sua palavra nos corações. Mesmo diante de tantos obstáculos, ele não desiste do seu trabalho de semeadura. Qual seria a nossa atitude se depois de falar e falar diversas vezes as pessoas não dessem atenção para nós? Penso que muitos de nós desistiríamos de falar. Felizmente, o Deus eterno não age desta maneira, pois o seu trabalho incansável está focado no propósito de salvar a humanidade. Acerca disso, escreveu Paulo dizendo: o grande desejo e propósito de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Também encontramos algo semelhante a isso escrito por Isaías, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Em segundo lugar, a parábola descreve a ação do inimigo, que é roubar a semente dos corações. Por que ele faz isso? Qual o seu interesse nesta estratégia? Bem, como disse o próprio Jesus, o trabalho do inimigo é matar, roubar e destruir. Ele sabe que a palavra de Deus tem poder para libertar os corações da ignorância, das trevas e do erro. Acerca disso, o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, que os nossos ouvidos estejam sempre abertos, pois quanto mais atentos e próximos da verdade eterna nós ficarmos, mais imunes das ações do inimigo estaremos. Em terceiro lugar, a parábola aponta para os desafios da semeadura. Estes são ilustrados com 4 elementos: terreno pedregoso, espinhos, perseguições e as seduções deste mundo. Todos eles trabalham em conjunto para que a semente não produza frutos. A sedução sempre foi uma das armas do inimigo para nos tirar da presença de Deus. Ele fez isso lá no Éden, com o primeiro casal. Por isso é que João, na sua carta, nos chama a atenção dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua cobiça também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Percebam que há uma batalha no reino do Espírito nesta árdua tarefa de semear a palavra nos corações. Por fim, a parábola aponta para nós mesmos, no uso da vontade humana de escolher
ser uma boa terra ou não. O Criador nos dotou de uma vontade livre e isso é um dom maravilhoso de Deus. Ao ouvirmos a palavra de Deus, temos este poder em nossas mãos, o poder da escolha. Decidir ser uma boa terra ou decidir rejeitar a semente e não frutificar. Que em nós se cumpram as palavras de Jesus no final do Sermão do Monte, quando disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quanto ao mais, que permaneçamos sempre firmes, sempre constantes e sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que a graça de Jesus, o Filho, o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.